da guerra entre Israel e o Hamas. O que acontece nesse momento no território. Por lá já passa de 1h da tarde, a gente acompanha as imagens ao vivo desse campo de refugiados. Nas imagens que acompanhamos da CNN Internacional. A França disse que está negociando com o Egito, nesse momento, a criação de um centro médico para as vítimas dos bombardeios em Gaza. Quem vai trazer para a gente a informação é a Priscila Yasbeck, que está lá em Paris, acompanhando de perto essas conversas. Oi, Pri. Oi, Carol, bom dia mais uma vez a todos que nos acompanham. A França, então, está conversando, fazendo negociações com o Egito para construir um novo hospital de campanha para receber os feridos que chegam da faixa de Gaza. Esse anúncio foi feito pelo ministro da Defesa francês nesta segunda-feira e seria um hospital que teria capacidade para a realização de cirurgias, que é uma necessidade importante nesse momento. Segundo informações da defesa francesa, os hospitais que atualmente estão atuando para cuidar dos feridos que estão chegando da faixa de Gaza não têm uma capacidade para atender a todos os casos. Por isso se discute esse novo hospital de campanha fornecido pelo governo francês. Também vale falar que o Egito já preparou um hospital de campanha a 15 quilômetros da passagem de Rafah, seria, portanto, um segundo hospital. A França já enviou, inclusive, para a região da faixa de Gaza um navio hospital. A gente chegou a falar sobre isso aqui na programação há algumas semanas. É um navio que se chama Tonnerre e é um navio que tem 200 metros, 32 de largura, um navio bem grande que tem uma capacidade de 69 leitos. Também nesse anúncio que o ministro da Defesa francês fez, ele falou que pode enviar, inclusive, um segundo navio hospital para fornecer ajuda, então, à população ferida da faixa de Gaza. Além disso, também, Carol, Paris vai fazer uma conferência humanitária internacional na quinta-feira. Esse anúncio foi feito ao longo do final de semana. E segundo as informações divulgadas pelo Palácio do Eliseu, pelo governo francês, essa conferência vai reunir tanto os países da União Europeia, os 27 países da União Europeia, como países do G20, que são as nações mais avançadas, mais industrializadas do mundo, quanto agências da ONU e também grandes ONGs. A ideia é reunir esses principais doadores que fornecem ajuda humanitária à faixa de Gaza nessa conferência para discutir a situação da guerra entre Israel e Hamas. Essa conferência, segundo o que foi comunicado também pelo Ministério de Relações Exteriores francês, vai discutir 3 pilares principalmente: ações em relação ao respeito ao direito humanitário internacional, também uma resposta humanitária para fornecimento de água, energia e alimentação para Gaza, e também vai pedir uma mobilização em apoio às agências de organizações internacionais, às ONGs de ajuda humanitária. O que se diz nos bastidores é que durante essa conferência o que vai ser discutido, o principal ponto discutido vai ser a abertura de canais marítimos para ajudar a população da faixa de Gaza, já que as fronteiras com Israel estão fechadas e a única fronteira para entrada de ajuda humanitária é a fronteira de Rafah, a passagem de Rafah, que fica na fronteira com o Egito. E a gente vem noticiando, claro, que essa ajuda humanitária não é suficiente para atender a população da faixa de Gaza. Inclusive, a ONU diz que antes da guerra, cerca de 500 caminhões chegavam por dia com ajuda humanitária à faixa de Gaza. Hoje, esse volume é muito menor, são pouco mais de 100 caminhões que entraram na faixa de Gaza, isso desde o dia 21 de outubro, quando o corredor humanitário, a passagem de Rafah, foi aberta. Então, uma ajuda humanitária muito aquém do necessário. Esse vai ser um dos principais pontos de discussão dessa conferência que vai acontecer aqui em Paris na quinta-feira. Então, a abertura desses canais marítimos. E só para finalizar, Carol, a análise que se faz aqui sobre a participação da França, o papel da França em relação ao conflito, é que o presidente francês Emmanuel Macron, ele tenta ser um ator e se posicionar como um ator em evidência nessa tentativa de trazer ajuda humanitária a Gaza. Já enviou aviões com carga de ajuda humanitária, também já enviou esse navio hospital, está pensando em enviar mais um, esse hospital de campanha. Tudo isso é uma tentativa do governo francês de trazer um apoio e mostrar e fazer um aceno à população palestina. A França tem hoje a maior comunidade judaica da Europa e também a maior comunidade muçulmana. Então, o presidente francês Emmanuel Macron, ele tenta se equilibrar entre as duas comunidades, de um lado dizendo que Israel tem o direito de se defender, contanto que respeite o direito humanitário internacional, por outro, tentando fazer esse esforço e liderando esse esforço de ajuda humanitária. Eu volto com você, Carol.
Priscila, inclusive, enquanto conversávamos, as imagens ao vivo nesse momento da CNN Internacional são essas, de um bombardeio acontecendo na faixa de Gaza, numa localidade muito próxima a esse campo de refugiados. Bombardeio que você acompanhou aqui ao vivo conosco, instantes atrás, enquanto a Priscila Yasbeck trazia informação ao vivo direto de Paris. Inclusive, ali no horizonte, a gente consegue ver a coluna de fumaça por conta dessa explosão. E a gente tem a dimensão, nessa imagem mais aberta, da proximidade dessa explosão desse campo de refugiados. Portanto, os bombardeios continuam nesse momento na faixa de Gaza e agora em localidades muito próximas a esse campo de refugiados. Estamos nesse momento 1h45, 1h da tarde, horário local. Tivemos já uma noite, uma madrugada de intensos bombardeios na faixa de Gaza. Segundo informações das Forças de Defesa de Israel, mais de 400 explosões, bombardeios aconteceram no território. Segundo Israel, os alvos estariam ligados ao grupo Hamas. Priscila Yasbeck segue com a gente, trazendo essa cobertura internacional, essa agenda internacional e como é que está o olhar, não só das autoridades, Priscila, mas também da população. Você destacava que aí em Paris há a maior comunidade judaica e a maior comunidade muçulmana da Europa. O que a população, nesse momento, como é que ela vem recebendo as notícias que chegam e como tem sido a pressão junto ao presidente Emmanuel Macron? O que você traz para a gente de percepção nas ruas de Paris? Carol, tanto aqui em Paris quanto em outras cidades da França e também outras cidades europeias foram realizados protestos ao longo do final de semana e também nas últimas semanas para pedir uma atenção à população palestina, proteção aos civis na Palestina. Então, aqui na França especificamente, como tem essas duas comunidades, já existia uma tensão, inclusive com ataques terroristas que aconteceram no passado, os ataques jihadistas, que foram um dos maiores exemplos que aconteceram em 2015, então tudo isso já trazia uma tensão entre a comunidade islâmica e também a comunidade judaica aqui na França. A guerra só exacerbou isso ainda mais. Então, de um lado, existe uma preocupação muito grande com os atos antissemitas que têm se disseminado aqui na França. Inclusive, já são centenas de registros de pessoas que foram detidas por causa de atos antissemitas, desde pessoas que seguraram facas em frente a sinagogas, instituições judaicas, até pessoas que pintaram estrelas de Davi em frente a edifícios, o que lembra um episódio, o que lembra ações que aconteceram no Holocausto, na Segunda Guerra Mundial. Então, esses atos antissemitas preocupam muito as autoridades, inclusive aqui na França. Nesse momento, está acionado o alerta para atentado terrorista, o alerta Vigipirate, por causa dessa tensão toda. Do outro lado, também existe uma islamofobia muito grande. Isso já existia, inclusive, até de políticos de extrema-direita que começavam... A França tem o princípio da laicidade, né? A lei da laicidade, que vem lá dos anos 1900, que pede que não haja nenhuma demonstração de símbolos religiosos, isso nas instituições. Então já tinha uma discussão muito forte de contenção dessa demonstração religiosa em instituições públicas, inclusive em escolas, com o banimento do uso de abaias, também do hijab, do lenço islâmico. Então, isso também já existia de uma forma muito forte aqui. A guerra, ela só aumenta ainda mais essa polarização e aumenta ainda mais esses atos violentos que acabam acontecendo tanto de um lado quanto de outro. Aqui na França, na Europa, a gente viu alguns alertas de atentados, 2 mortes que aconteceram na Bélgica, mas aqui na França também houve um atentado que aconteceu em Arras, no norte da França, dentro de uma escola, um professor que foi esfaqueado e que morreu num ataque que foi reivindicado por um ex-aluno dessa escola que disse que pertencia ao Estado Islâmico. Então, também há uma preocupação muito grande aqui dos dois lados, tanto com os atos antissemitas quanto com atos terroristas que acontecem por parte de radicais que condenam então o que está acontecendo na faixa de Gaza. Então, uma tensão muito grande. E a França vai tentando, o governo francês vai tentando equilibrar as duas pontas, por isso que eu falei que o governo francês tenta atuar em relação à ajuda humanitária, mas ao mesmo tempo não quer perder Israel como um aliado. O governo Macron tem, desde o início da guerra, mostrado um apoio também ao direito de defesa de Israel. Volto com você, Carol.